A nossa arena de conteúdo segue aqui. Nós temos agora um assunto bem prático, um assunto que faz diferença nos negócios de todo mundo, que é venda consultiva de CPK. Em um mercado cada vez mais competitivo, vender apenas preço não é mais suficiente. A nossa próxima palestra vai mostrar como a venda consultiva baseada em CPK ajuda a demonstrar economia real e gerar mais valor para o cliente. Para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Leandro Paim, representante da Câmara de Matéria-Prima da ABR. Leandro, venha para o palco, por gentileza. Seja muito bem-vindo. Para quem não estava aqui no primeiro dia, o Leandro levou um prêmio aqui no nosso palco, né, Leandro? Não foi qualquer prêmio, não. Ele levou o prêmio de profissional destaque do ano do Prêmio Renova Pneu. Parabéns. Obrigado. Muito legal, prêmio mais do que merecido. E a gente vai entender agora por que o Leandro levou esse prêmio. O palco é seu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é um grande desafio estar aqui, falar de um assunto um tanto quanto complexo, né? Muito bem falado ontem também, explanado pelo doutor do pneu. Agora há pouco também tivemos as entidades ligadas ao pneu, também falando sobre esse assunto que hoje, essa semana aqui na feira, se fala muito, né? Do pneu nacional e o pneu importado. Eu venho aqui, não vou inventar a roda, não tenho muito o que inventar, e sim, é uma conversa de o que nós podemos fazer para tentar conviver com o pneu importado. De que maneira? Trazendo alguns números específicos aqui dos pneus comercializados no Brasil, aqui somente pneus nacionais. De 2021, nós tínhamos ali 46 milhões de pneus comercializados no Brasil. 2022, 47, 2023, 42, 24, 40, 25, 37,5. Ou seja, nós tivemos uma queda de 25 para 21 de 19%. Nós tivemos uma queda de 25 para 24 de 5,8%. Ou seja, são números extremamente importantes, que é mais ou menos o que os outros profissionais falaram nas palestras anteriores. O que nos chama a atenção? Bem, explanando um pouquinho esses números, separando carga, passeio e passeios comerciais leves, que é o mais popular chamado o pneu meia carga, nós temos aqui, de 2021, para montadoras, ou seja, para equipamentos originais, 2 milhões de pneus comercializados, no mercado de reposição, 6 milhões, num total de 8 milhões. 22, 2 milhões, 5.400, 23, 5,5, 1,5 para 5 milhões, 24, 1,8 para 5 milhões, 25, 1,750 para 4,5. Ou seja, comparado esses números, lá no final, aqui nós tivemos uma queda de 25 para 21 de 6,2%, de 25 para 24, 4%. Já na reposição, vejam os números como eles são alarmantes. Tivemos aqui uma redução de 28,2% e de 25 para 24, menos 9,1%. Isso nos leva ao quê? Uma interrogação. Vamos adiante. No mercado de passeio comercial e comercial leve, nós tivemos para montadoras e equipamentos originais, números de 10 milhões e 500, 27,5 de reposição, 11,300 para as montadoras e 22, 27,500 para reposição, 23 caiu para 11 milhões, 24,200, 24 caiu para 10 milhões e 800 e de reposição 22,5 e 25 nós tivemos 10,600 para 21 milhões. Ou seja, nas montadoras nós tivemos um acréscimo dos pneus nacionais de 1,8, já de 25 para 24, uma queda de 1,8. Já no mercado de reposição, menos 23,8% e 24 para 25, 7,2%. Ou seja, os números
combatem exatamente o que a gente está vendo aqui, refletindo. Mais adiante, aqui nós temos os dados de venda por tipo de mercado, de pneu nacional. Ou seja, mercado carga, passeio e comercial leve, para montadoras e reposição de pneus. Em 21, nós vendíamos para montadoras 27% dos pneus comercializados no Brasil. 22, 29, 23, 30, 24, 32 e 25 terminamos com 33%. Já a reposição, 73%, 71%, 70%, 68% e 67%. O nosso mercado do pneu nacional, ele está em queda aonde? Principalmente no mercado da reposição. De novo, repetindo, estamos praticamente completando todas as informações que os demais palestrantes que falaram sobre esse tema está confrontando, né, e está batendo as informações. Aqui nós temos uma visão geral dos pneus comercializados novos no segmento de carga. Vejam bem, gente. No total, em 21, nós tínhamos 19 milhões de pneus comercializados de carga no Brasil. 22, 20, 23, 19, 24, 20, 25, 19. Pneus nacionais, 16, 16, 14, 14, 13,5. Importados, 2.900, 4 milhões, 5.400, 6 milhões e 6. Ou seja, o nosso mercado praticamente ele vem se mantendo equilibrado do total do volume de pneus. O mercado dos pneus nacionais ele vem caindo e os pneus importados eles vêm ganhando cada vez mais um pequeno espaço. Aqui é um resumo exatamente do que eu acabei de falar, só que de uma forma diferente, né? Um gráfico diferente. Mas vejam bem, gente. A gente está todo mundo aqui nessa feira, eu tenho certeza que se fala. Bem, o pneu chinês. O pneu chinês, o pneu chinês. Aqui está a resposta, gente. Tem China. Eu diria o pneu asiático. Não é o pneu chinês. A China nem está aqui. Esses são os 10 países que mais exportam pneus para o Brasil. Vejam bem, gente, Vietnã, 55,8% vem do Vietnã, dos pneus que entram no Brasil. Camboja, 13%. Índia, 9,6%. Tailândia, 8,3%. Indonésia, 4,2%. Paquistão, 2,8%. Malásia, 2,4%. Argentina, 1,2%. Luxemburgo, 0,6%. França, 0,5%. E demais outros países ali, 1,3%. A China nem aparece aqui. Todo mundo fala China, China, China. Gente, não é China. É a Ásia, continente asiático. Esse é o nosso problema. Porém, tem um detalhe. Que agora nós vamos entrar exatamente na venda consultiva. A indústria nacional de pneus fecha o primeiro trimestre de 2026 com uma retração de 7% nas vendas e muitos desafios. Isso é a NIP que apontou. E aí vem aquela pergunta. O que fazer? O que eu devo fazer ou posso fazer para não combater, conviver com isso? Vamos lá. Entendo eu, como um profissional do ramo, não sei tudo. Por mais experiência que a gente tenha no segmento de reforma, a gente não sabe tudo. Estamos sempre aprendendo um pouquinho. Mas, no meu entender, a gente deve dar alguns passos atrás. Em que sentido? No passado se via muito a empresa pneumática, a companhia pneumática, a companhia de reforma de pneus e os reformadores indo nas frotas fazer análise de sucata, análise de frota e avaliar as condições daquela transportadora. Hoje a gente não enxerga mais isso. Não se vê mais profissionais. Tudo está baseado no quê? É o preço. O preço de aquisição. Mas aqui a gente tem que dar um passo atrás. E vocês vão ver o que esse passo atrás ele vai mostrar para nós mais adiante. Análise do sucata. Poxa vida, por que eu tenho que analisar sucata numa frota?
E eu digo para vocês, a sucata é o raio-x da transportadora. Se aquela transportadora avalia CPK, custo por quilômetro, e se ela tem um controle efetivo, aqui vai aparecer. Se aquela transportadora só compra preço, não se importa com o custo quilômetro, aqui vai mostrar. Porque é aqui que eu vou enxergar a marca que mais me dá problema, o modelo, a medida, quantas reformas. Existe uma pergunta que todo mundo se faz. Ah, o meu pneu, ele dá uma reforma. Não, o meu pneu dá 2 reformas. Eu já tenho uma pergunta diferente. O meu pneu alisa a primeira reforma? O meu pneu alisa a segunda reforma? Ninguém se faz essa pergunta. Mas essa é uma pergunta real. Que é ali que te mostra o CPK, o real CPK. Porque o pneu, praticamente todo, ele é reformável. É ou não é? Alguém discorda? É reformável. Agora, eu gasto com uma reforma, rodo um pouquinho e ele apresenta um problema na carcaça, o que aconteceu com o meu CPK? Começa a cair. Então, o que a gente tem que analisar é, eu aliso a primeira, eu aliso a segunda. Ou eu aliso ele quando novo. Análise de frota é olhar a situação dos pneus no veículo. Ali a gente consegue enxergar como é que está toda a mecânica do veículo. Se está precisando de alinhamento, se o pneu que ele está usando, que nós vamos falar mais adiante, o pneu que ele está usando realmente é o pneu adequado para aquela operação, para aquela condição de uso. Porque se eu compro somente preço, eu não estou analisando a condição de uso. Para que eu quero aquele pneu? Eu tenho que olhar para a minha operação. Mais adiante nós vamos entrar nesse detalhe. Que é a severidade do uso. Qual é o segmento? É urbano? É rodoviário longa distância? Ele é regional ou ele é misto? Eu sei disso. A gente sabe que tem várias transportadoras que tem vários tipos de operação dentro da sua própria empresa. E às vezes compram um tipo de pneu para tudo. Não vai dar certo. Eu preciso separar essas condições, esses pneus. E os hábitos, né, de manutenção. O usuário tem hábito de calibrar pneu. O doutor Pneu falou ontem aqui, maior índice de perda de pneus dentro de uma transportadora está na calibragem. Eu faço alinhamento, quantas empresas fazem alinhamento? Ah, eles fazem somente na dianteira do veículo. Mas o reboque lá atrás, se ele está com problema, não vai resolver nada. Porque se eu faço alinhamento na dianteira e o meu reboque está desalinhado, vai refletir lá na dianteira. Manutenção do veículo, seja pneu caro ou barato, se eu não faço manutenção, se o pneu caro ou pneu barato, ou melhor, o pneu barato e o pneu com preço justo, o meu CPK, eu nunca vou conseguir atingir bons resultados. Bem, custo oculto, sustentabilidade e eficiência energética. Isso também são detalhes que as empresas precisam começar a observar. Ontem eu estava falando com um transportador, aqui na feira, e eu comecei a fazer perguntas para eles. Você avalia custo oculto? E ele olhou para mim e disse, sim, eu olho custo oculto. Alguém sabe o que é custo oculto? Levanta a mão. A maioria não sabe o que é custo oculto, mas o custo oculto está aqui, ó, mão de obra, frequência de troca, valor das montagens e desmontagens, custo hora do veículo parado. Ou seja, quanto mais ruim o pneu que eu compro, quanto menos cuidar do pneu, esse custo oculto que ele é elevado, ele vai aumentando. E as empresas não olham isso. Quanto custa um veículo parado, numa estrada, carregado, que eu tenho tempo para entregar carga lá, aquela pessoa que comprou o meu produto? Maior geração de resíduos sólidos. Gente, se eu não tiver um controle, mais sucata de pneu, mais o que? Poluição ambiental. E pneus menos eficientes podem gerar um consumo maior de combustível. Eficiência energética, todo mundo fala isso. Os pneus eles têm etiquetagem. Resistência ao rolamento, à freagem, à frenagem, ao ruído. Tem que observar estas coisas também. Tudo que eu estou falando até neste momento, eu falei alguma coisa, o que é melhor, o que é pior? É o importado nacional? Não, não falei exatamente nada. Agora a pergunta que eu faço para vocês, qual é o melhor pneu para mim?
é o que me dá o melhor resultado. É o que me dá o melhor custo quilômetro. Esse é o melhor pneu, independente de onde vir. A venda consultiva de CPK, custo por quilômetro, quando falamos de pneus e reforma, é na verdade uma gestão financeira. O cliente não está comprando um pneu ou recapagem, ele está comprando o menor custo quilômetro rodado. É fato. 3 fatores são fundamentais para isso. Diagnóstico da operação e segmento de atuação. É o que eu falei anteriormente. Gente, se eu não olhar a minha operação, não olhar o segmento na qual eu atuo, eu vi transportadores comprar pneu, porque o preço atraente, e aí depois que chegou o pneu na empresa, ele mandou raspar o pneu e recapar. Onde é que está o lucro disso? Por quê? Porque aquele desenho não era para aquela operação. Então temos que observar esses pontos. O custo oculto, que eu acabei de falar, e o CPK real, foco no custo total e não no desembolso inicial. Eu compro o quê? Eu compro preço ou eu compro eficiência? Aí vem a escolha. Vamos fazer um comparativo, então. O que o mercado faz? Eu compro um pneu A, que custa, esses valores que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, valores e dados quilométricos, são valores médios Brasil. E a quilometragem é média Brasil. Tá? Porque você, R$ 1.200, não, mas eu consigo menos, não, o meu é mais. Então aqui isso é média Brasil. O pneu A custa R$ 1.200. O pneu B, R$ 2.300. Isso que o mercado faz. A conclusão imediata, automática. O pneu A é R$ 1.100 mais barato que o pneu B. Decisão automática. Pneu A. Vou comprar o pneu A, porque ele é R$ 1.200, R$ 1.100 mais barato, é quase o dobro. Por que eu faço isso? Porque eu não faço conta, porque eu não controlo. O que o mercado deveria fazer? O pneu A custa R$ 1.200, que pode não gerar reforma e rodar apenas 60 mil quilômetros, média nacional. Cálculo básico, 1.200 dividido por 60 mil, me dá um CPK de 0,020 por quilômetro. O pneu B custa 2.300, que posso reformar preço médio por R$ 850, que tem um custo total de 350, que roda um total de 220 mil quilômetros, 100 na primeira vida, 100 no segundo ciclo. Cálculo, 350 dividido por 220 mil, eu encontro CPK de 0,114. 0,143. Já mudou os números. Vejam bem. Paguei bem mais alto, bem mais caro o valor. Mas o CPK começa a baixar. Nas próximas telas, nós vamos explodir esses valores. A conclusão, o pneu B, mesmo custando mais caro, ele é 28,4% mais barato que o pneu A. Parece incrível, né? É o dobro, quase o dobro do valor, mas no CPK ele é mais barato. É claro que eu vou comprar o pneu B, não tenha dúvida. Vamos lá. O mercado nacional, ele tem um costume de avaliar o pneu com 3 tiers. O que é tier? São níveis. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Melhor, melhor, menos, pior, ruim. O Tier 4 é o pneu descartável, é o pneu ruim. É aquele pneu que vem para o nosso mercado só para poluir o nosso país. O Tier 1, pneu 2.300, roda 110 mil, reforma uma vez, eu tenho um custo de 14,3 a cada 1.000 quilômetros. O 2, eu reformo uma vez, roda menos, tá? Por causa da carcaça, roda menos, larguras de carcaças, eu tenho um custo de 14,6. O 3, reformo, não consigo reformar com um desenho mais profundo, tenho que reformar com um desenho mais leve, roda menos, tem um custo de 15. Já esse aqui que a gente olhou lá atrás, R$20 a cada 1.000 quilômetros rodados. A partir de agora, vamos descartar este pneu. Para nós não existe mais isso, porque isso não serve.
Tier 3. A má gestão, o que é o padrão e a boa gestão. Vejam, gente, se eu fizer má gestão na minha frota dos meus pneus, o meu custo vai ficar em R$ 21,4 a cada 1.000 km rodados. Isso com má gestão, devido aos maus hábitos e cuidados da operação. Uma gestão padrão, R$ 15. E uma boa gestão, vejam bem, boas práticas podem aumentar até 22% no rendimento do pneu, na vida útil do pneu. 3,2. Eu preciso cuidar do pneu. Eu preciso fazer rodízio, eu preciso calibrar, eu preciso reparar quando, claro, um dano reparável, quando necessário. Já um Tier 2, com uma má gestão, eu vou ter R$ 19,6 de custo a cada 1.000 km rodados. Com uma gestão padrão, olha quanto cai, gente, 14,6. Com uma boa gestão, 12,2. Isso não é o Paim que está falando? Isso é matemática. É como 2 mais 2 é 4. Um Tier 1, com uma má gestão, 16,5. Com uma gestão padrão, 14,3. E olha, gente, se eu fizer uma boa gestão, mesmo ele sendo bem mais caro, 11,1. E aí vem um comparativo, que é um resumo do que eu acabei de mostrar para vocês, para facilitar a visualização em gráfico. Com uma boa gestão, o Tier 1, 11,1. Com uma boa gestão, o Tier 2, 12,2. Tier 3, 13,2. Com a padrão, 14,3, 14,6, 15. E a má gestão? Está aqui, ó, é visível. Então, o meu melhor pneu, descartamos lá o Tier 4, ele pode variar de Tier 1, 2 e 3. Tudo é muito relativo, é a forma como eu vou cuidar deste pneu. Bem, para isso, eu tenho fatores que geram maus resultados para os pneus, que são eles. Compra por oportunidade, é aquilo que eu falei antes para vocês. Eu compro pelo preço, oportunidade. Não interessa se esse pneu ele é o correto ou não é o correto para a minha aplicação. Aplica o pneu no segmento errado, não tem resultado positivo. Não inspeciona, perde pneu por falta de pressão ou dano reparável, não analisa a frota, não perde um tempo para olhar o que está acontecendo atrás do veículo. Quando os veículos estão no pátio, você tem que analisar, tem que correr o olho ou bater o olho, popularmente falando, né? Tem que olhar o pneu. Mistura de pneus diferentes, marcas, aumenta a probabilidade de perda e reduz a quilometragem até 25%. Aqui eu quero chamar uma atenção. Pneu 295, 80, 22,5, que é o pneu mais utilizado no Brasil. Quem sabe qual é o perímetro do pneu raspado desse pneu? Alguém sabe? Sabe aqui, ó, 13,20. 13,20 é um perímetro do pneu raspado padrão. Isso há 15, 20 anos atrás. Padrão. Era isso. O pneu hoje, 295, 80, 22,5, perímetro pneu raspado, que é o tal do PPR, continua 13,20? Não. Não continua, não é mais 13,20. Lá no passado, os pneus nacionais era tudo bem equilibrado. Numa reforma de pneus, eu podia cortar a banda padrão. 13,20 para 295, 13,10 para 275, estava equilibrado. Com os pneus importados não é mais assim. Gente, pneu importado, falando em 295, 80, 22,5, ele vem de 13,20. Eu já vi pneu raspado importado 3,13,5. 3,13,5 é tamanho de um PPR, pneu raspado, um 275. É 275. Ou seja, se eu não fizer o emparelhamento dele, certo, correto, eu vou ter prejuízo. O mais alto ele vai ter uma sobrecarga. O mais baixo ele vai arrastar, vai ter desgaste irregular. Então não tem mais como hoje uma frota não controlar o emparelhamento dos pneus. Eles precisam controlar o emparelhamento dos pneus. Não define momento da retirada, impede a carcaça de receber a próxima reforma. Popularmente chamando, eu vou comprar pneu barato e eu vou usar até o talo. É isso que a gente ouve. Vou usar até o talo, depois põe fora. Tamanha irresponsabilidade. Essa pessoa que faz isso, usa até o talo e depois põe fora, ele não está pensando nele.
ou melhor, desculpa, ele está pensando somente nele. Ele não está pensando nas gerações futuras. Ele não está pensando nos filhos dele, nos netos dele. Porque usar pneu até o talo e jogar fora, os pneus que vêm importados, jogar fora aqui no Brasil, ele não está se prejudicando, está tudo certo, tá olhando o bolso dele. Mas quem vai sentir isso aqui são os filhos deles, são as próximas gerações. Porque o pneu ruim lá de fora traz lixo para dentro do nosso país. Por mais que tenha as recicladoras, mas está trazendo poluição. Veículo desalinhado reduz até 35% da vida útil do pneu. Maus hábitos de direção, 40%. E aí a gente também fala um pouquinho da capacitação, né? Do treinamento dos motoristas, das montadoras. Quando você vende um veículo novo, a obrigação de chegar lá e ouvir, ó, vem cá, motorista, esse aqui é o teu veículo novo. Vem aqui que eu vou te ensinar como dirigir esse veículo. Fazem? Poucos. Como gerar bons resultados? Realizar a escolha e a compra do pneu, observando o segmento de atuação. Manter periodicidade na calibragem. Gente, nós precisamos calibrar pneu. Quem aqui gosta de andar murcho? Ninguém anda murcho, gente. O pneu está ali, ó, tá todo tortinho. Eu preciso botar pressão. Ainda mais no Brasil, onde o peso transportado, poucos lugares são controlados. Então, qual é a minha calibragem correta? A calibragem correta do pneu é de acordo com o pneu, com a carga transportada. Depende da capacidade do pneu e a carga que eu estou levando. Aí sim vai me falar quanta libragem eu preciso usar nesse pneu. Fazer emparelhamento dos pneus, seja novo, seja reformado, que é o que eu falei. Pneu importado, mais baixo, mais alto, eu preciso fazer o emparelhamento desses pneus. Definir o momento correto da retirada. Gente, todo mundo sabe aqui, qual é o TWI por lei de um pneu? De automóvel, de caminhão? Quem sabe? 1,6 milímetros. 1,6 milímetros para um pneu de caminhão. Tem desenho ainda? Tá pior que a minha cabeça. 1,6 tá pior que a minha. E de alguns também, né, aqui da plateia. Brincadeira à parte, tá, para dar uma quebrada no gelo. Gente, 1,6 o pneu tá careca. Porém, tem um detalhe. Eu tenho que observar a minha aplicação. A forma de como ele é utilizado. Às vezes eu posso tirar com 2, com 3, com 4, com 5, depende do segmento, a aplicação, com 8, com 9 milímetros para mim não perder a carcaça. Porque quando eu compro um pneu novo, o meu bem onde está? Está na banda de rodagem? Não, está na carcaça. O meu bem maior é a carcaça, não é a banda de rodagem. Investir. Investir em treinamento, em capacitação, fazer manutenção. Capacitação, nós falamos muito, o doutor do pneu ontem falou, que hoje a gente tem que entrar na frota e tem que treinar as pessoas. Tem que treinar, ou tem que procurar as instituições, que existem muitas no Brasil, instituições de capacitação. Seja do motorista, ou seja do controlador de pneu, ou seja do comprador de pneu, isso tem. Mas investir em treinamento nunca é demais. Não é despesa, não é custo, é investimento. E finalizando, gente, eu trago esse desenho e gostaria que ficasse na memória de vocês. Isso aqui é a vida útil cíclica de um pneu. Ou seja, eu extraio, o que é o extrair? Eu extraio a matéria-prima, eu processo, ou seja, eu construo o pneu, eu uso ele novo, eu reformo ele, eu uso ele, eu reformo, eu uso e depois eu descarto. Quando eu opto por comprar um Tier 4, que é o pneu porcaria, que é o pneu ruim, que é trazer o lixo para o nosso país, eu estou fazendo o quê? Eu estou extraindo, eu estou processando, usando e descartando, jogando fora. Isso não é correto. Isso não é o ideal. O ideal é termos pelo menos uma ou duas reformas alisadas. Repetindo, reformas alisadas. O reformador ele também tem que se capacitar para entender a condição daquela carcaça e não aplicar bandas de rodagens não apropriadas para aquele tipo de pneu. Se o pneu ele é um pouquinho mais
frágil, vamos falar dessa forma, mais fraquinho, por que eu vou colocar uma banda super pesada em cima? Por que eu tenho que colocar uma banda de tração? É bobagem. Eu tenho que colocar uma banda mais leve. Pelo menos eu estou reformando e estou alisando esse pneu. Se eu for querer abusar do esforço desse pneu, né, da capacidade dele, eu vou ter problema. Vamos olhar aqui para nós. Eu tenho força para carregar 10 quilos. Ah não, Paim, leva 50. O que vai acontecer com o Paim? Vai ser amassado. Isso vai acontecer com o pneu. Então é isso que eu queria passar para vocês. Muito importante, de forma bem rápida, resumida. Nós precisamos de uma economia circular. Se nós, brasileiros, se nós, profissionais do ramo de pneus, não nos inovarmos, não olharmos para trás, não olharmos para dentro da nossa própria casa, seja nós reformador, seja nós transportador, nós não teremos um resultado satisfatório para com o meu próprio negócio. Eu vou estar jogando contra o meu negócio. Não vou estar prejudicando quem está vendendo pneu. Não, eu vou estar jogando contra o meu próprio negócio. Era isso, muito obrigado. Estamos aí com o tempo já estourando. Se alguém tiver alguma pergunta, estarei disponível na parte ali de fora, né? Para não dar o tumulto aqui. E estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado, gente.